Tá gravando? Tá gravando. Então é isso aí, turminha. Sejam bem-vindos aí, meus caros alunos do curso de Segurança Cibernética Fundamental, né? E vamos dando continuidade nesse assunto. Esse assunto agora, a gente vai trabalhar mitigação, né? Como diminuir o impacto, ferramentas que a gente já vem vendo, né? A gente já viu o quê? Domínio de segurança, política de segurança, ferramentas de segurança. Agora a gente vai mitigar ataques. É isso aí, ó, mitigação de ataques. Então, pessoal, minha caneta parou de funcionar. Vou contar até 5, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Não, se o cara não plugar na USB, não vai, né? Então, aqui, ó, segurança cibernética fundamental. Turminha, vamos escolher uma cor diferente para essa aula? Vamos escolher de purple. Olha só, mitigação de ataques de acesso. Diminuição de acessos não autorizados, né? É isso que ele quer falar para nós. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou ficar um pouco mais do lado hoje, tá bom? Pessoal, a saga do lado aqui ainda continua, viu? Então, olha só. Várias técnicas, né, estão disponíveis para diminuir ataques de acesso. Estes incluem segurança de senhas fortes, princípio de confiança mínima, criptografia, aplicação de pads, né, de correção, sistemas operacionais e aplicativos. Vamos ver o que é cada um deles? Inclui segurança de senha forte. No mínimo 8 caracteres, com caracteres especiais, maiúscula, minúscula e números. Para isso existe uma diretiva de segurança de senhas. Essa senha ela expira em quanto tempo? Qual é o número mínimo e o máximo de caracteres? Para ser considerada forte, tá bom? Então, mas não adianta a gente colocar uma senha forte do texto de um parágrafo e deixar essa senha escancarada para todo mundo ver. Daqui 2 anos você até sabe a senha de cabeça, que é um parágrafo. Princípio de confiança mínima. Pessoal, desconfia. Desconfia de todo mundo. Pronto e acabou. Não tem como se livrar. Qualquer pessoa na rede é espião. Tá na rede é espião. Não é tá na rede é peixe. Tá na rede é espião. Utilize criptografia para criptografar os dados entre origem e destino, pastas no seu computador, enfim. Aplique chave, né, pública, chave privada, vai implementando as chaves aí. Cuidado para não perder elas. Aplicação de correções, né, patches de correção de sistemas operacionais e aplicativos. Aplicação de patches de sistemas operacionais e aplicativos. Aplicar patch. O que significa isso? Significa, pessoal, você entrar lá no Windows Update e fazer as atualizações necessárias. No meu caso, eu uso essa ferramenta aqui. Aqui, ó. Preferências, updates. O próprio Windows, o pacote Office, ele também tem esse pacote de updates. Olha aqui, check updates. Olha só. Porque se tiver alguma correção, ele vai ser implementado aqui, tá? Não teve nada. Nada. Então, pessoal, a gente usa esses patches de correção. Eles são os patches de correção. Por que essas atualizações são importantes? Porque em algum momento, né, tiver uma atualização de segurança crítica, é bom estar fazendo. Muitas vezes quando você instala o próprio Windows 11, ele já tem um monte de atualização para fazer, né? Isso veio do XP para frente.
Você instalava o Windows XP num dia, no outro, o pessoal não tinha nem vergonha na cara, mano. Mandava o mesmo tamanho do instalador de atualização. Aí você pergunta, né, em 2003, 2004, como é que você fazia download aí de 3 GB, né? Não fazia. O escudinho ficava falando lá que você tinha atualização para fazer o ano inteiro. Um número, olha aqui, surpreendente de ataque, um número surpreendente de ataques de acesso é realizado através de uma simples adivinhação de senhas, de ataques de dicionário de força bruta, contra senhas. Para se defender contra isso, crie e impõe uma política de autenticação forte que inclua usar senhas fortes, desativar contas, né, após um número específico de logins mal sucedidos ter ocorrido. Vamos dar uma olhadinha aqui. Senhas fortes são pelo menos 8 caracteres e contêm letras maiúsculas e minúsculas, letras maiúsculas, né, letras minúsculas, números e caracteres especiais. Desativar a conta após um número específico de logins mal sucedidos ter ocorrido. Ou seja, digitou nome e senha errado. 3 vezes, né? 3 vezes já resolve isso. Opa. Já dá para bloquear. Esta prática ajuda a evitar tentativas, né? Esta prática ajuda a evitar tentativas contínuas de senhas. A rede também deve ser projetada usando os princípios de confiança mínima. Isso significa que o sistema não deve usar a outro desnecessariamente. Por exemplo, se uma organização tiver um servidor confiável usando dispositivos não confiáveis, como servidores web ou servidores confiáveis, não devem confiar nos dispositivos não confiáveis. Você só confia em dispositivos confiáveis. Não adianta você ter uma rede confiável e dispositivos não confiáveis. Todo mundo tem que ser confiável. E 1 milhão de erros acontece. A criptografia é um componente crítico de qualquer rede segura moderna. Recomenda-se o uso de criptografia para acesso de redes remotas, de uma rede, né? O tráfego do protocolo de roteamento também deve ser criptografado. O tráfego do protocolo de roteamento. Vocês sabem qual é a diferença de protocolo de roteamento e protocolo roteado? Protocolo de roteamento são as instruções que vão ser dadas para os seus pacotes. Protocolo roteado são as suas informações que você coloca na rede. Tipo, o endereço de uma página web, uma foto que você envia. Esses são os protocolos roteados. Protocolo de roteamento são RIP, BGP, USPF, FTP, HTTP e aí vai embora. Quanto mais o tráfego for criptografado, menos oportunidades de hackers ter, né, de interpretar dados em ataque man in the middle. Aquele ataque que vocês lembram que o cara ficava lá no meio? Falei, nossa, que bacana. O uso dos protocolos de autenticação criptografados, hash, junto com uma política de senha forte, reduz consideravelmente a probabilidade de ataques de acesso bem-sucedido. Por fim, eduque os funcionários sobre os riscos de engenharia social e desenvolva estratégias para validar identidades por telefone, e-mail ou pessoalmente. Por fim, eduque os funcionários sobre os riscos de engenharia social e desenvolva estratégias para validar identidades por telefone, e-mail ou pessoalmente. Tem que ter uma regrinha para isso, né? A autenticação multifator, aquele autenticação em 2 fases, né? Tornou-se cada vez mais comuns. Nessa abordagem, a autenticação requer 2 ou mais meios independentes de verificação. Por exemplo, uma senha pode ser combinada com um código que é enviado por uma mensagem de texto. Software ou dispositivos separados podem ser usados para, gerar tokens que são bons para apenas
um uso. O token é bom só para um uso. Esses valores de token, né, quando fornecidos com uma senha, fornecem uma camada adicional de seguranças que impede, né, o uso de senhas que foram adivinhadas ou roubadas por atores de ameaças. Em geral, os ataques de acesso podem ser detectados através da revisão de logs, utilização de largura de banda de carga de processos, políticas de segurança. Políticas de segurança, né, de redes devem especificar que os logs são formalmente mantidos para todos os dispositivos e servidores de rede. Ao revisar os logs, o pessoal de segurança da rede pode determinar se ocorreu um número incomum de tentativas de login com falha. Mitigação de ataques de DOS. Um dos principais sinais de ataques de DOS é um grande número de reclamações de usuários sobre recursos indisponíveis ou desempenho de rede excepcionalmente lentos. Todo mundo começou a falar que está lento, pessoal. Tem coisa estranha. A gente sempre considera que está tudo lento, né? A internet está lenta, o computador está lento. Mas tem uma lentidão que ela excede a conta. Para minimizar os ataques, esses números de ataques, né, um pacote de software se utiliza de redes que deve estar sempre em execução. A análise do comportamento da rede pode detectar padrões incomuns de uso, indicando, né, um ataque de DOS está ocorrendo. Um meio de detectar um comportamento incomum de rede deve ser exigido pela política de segurança de redes da organização. Um gráfico que de utilização de redes, né, mostra atividades incomuns e também pode indicar um ataque de DOS. O ataque de DOS pode ser um componente de uma forma ofensiva maior. Os ataques de DOS podem ser componentes de uma ofensiva maior. Os ataques de DOS podem levar, né, a problemas não segmentados de redes, não segmentos de redes dos computadores que estão sendo atacados. Por exemplo, a capacidade de pacotes, a capacidade de pacote por segundo de um roteador entre uma internet e uma LAN. O que acontece? Geralmente, a rede local LAN ela tem maior capacidade de processamento de dados do que a internet. A internet é mais lenta, né? Tanto que você paga a largura de banda nela. Pode ser excedida por um ataque, comprometendo não somente um sistema de destino, mas também um sistema de dispositivos de rede pelos quais o tráfego deve passar. Se os ataques forem realizados em escala suficientemente grande, regiões geográficas inteiras de conectividade com internet podem ser comprometidas. E, historicamente, né, muitos ataques de DOS foram provenientes de endereços falsificados. Os roteadores e suítes Cisco apoiam um número de tecnologias de anti-spoofing, tais como segurança na porta, espionagem, né, de protocolos e configuração dinâmica do DHCP, o protetor da fonte IP e a inspeção dos protocolos de resolução de endereço dinâmicos. Resolução de endereços dinâmicos. E a lista de controles de acesso, ACL. Um framework, né, NFP. A estrutura da Cisco, ou a estrutura do Cisco Network Foundation, né, Protection, NFP, fornece diretrizes abrangentes para proteger a infraestrutura de rede. Essas diretrizes formam a base para a prestação contínua de serviços. O NFP divide logicamente os roteadores e suítes em 3 áreas funcionais, segundo os indicadores, as indicações da figura: plano de controle, plano de gerenciamento, plano de dados. Plano de controle. Responsável pelo roteamento dos dados corretamente. O tráfego do plano de controle consiste em pacotes gerados por dispositivos exigidos para a operação da própria rede,
como troca de mensagens ARP ou anúncios de roteamento SPF. Plano de gerenciamento, responsável pela geração de elementos da rede. O tráfego do plano de gerenciamento é gerado por dispositivos de rede ou estações de gerenciamento de rede usando o quê? Processos de protocolos como Telnet, SSH, TFTP, FTP, NTP, AA, SNMP, Syslog, TEX, Radius e NetFlow. Pessoal, vou mostrar aqui, ó, o funcionamento do SSH. Por quê? Porque vale a pena nesse momento vocês estarem conhecendo. Olha aqui. Eu vou dar uma modificada aqui no meu prompt de comando para ficar mais fácil a leitura para vocês. Terminal, preferências, fonte aqui, turma 24. Pronto. Agora ficou legalzinho, né? Ó, aonde que eu tô? Rodinei MacBook Pro. Onde que eu vejo isso? Em preferências de rede aqui, ó. Vamos achar. Rodinei MacBook Pro. Esse é o meu equipamento. O SSH, o que ele permite? Que você se conecte remotamente, através de criptografia, em outra máquina. Como é que eu faço isso? SSH, usuário, que está instalado no outro computador, arroba, o endereço dele vai ser 192.168.0.104. O que eu tenho desse lado? Endereço IP. O que eu tenho esse lado aqui? O nome do usuário. E um antes do usuário, o protocolo que eu estou usando. Aí ficou difícil, né? Aí ficou difícil. ssh.l arroba 192.168.0.104. Ele está falando que não foi possível estabelecer uma conexão. A conexão foi recusada. Como que a gente resolve isso? Vamos instalar agora isso. Espera lá, pessoal. Sudo passwd 10.01. Estou confirmando a minha senha 10.01. 10.01. Sul menos 10.01. apt-get install SSH. E não é que não estava instalado mesmo, moçada? É só aguardar a instalação aqui, pessoal. Eu sei que vocês não estão vendo isso, mas pode confiar. É uma instalação de SSH e depois a gente vai refazer junto. Mas nesse primeiro momento eu só quero que você pegue a ideia de como que eu estabeleço a conexão, tá bom? Prontinho. Vamos tentar de novo? Opa! A autenticação do host 192.168.0.104 não foi estabelecida. Ele quer que eu use o fingerprint, minha digital, para fazer isso. E aqui ele me deu o código hash da minha conexão. Isso aqui é o resumo da minha senha. O que ele quer que eu faça? Eu coloco o dedo aqui ou digito a senha 10.01. Opa, desculpa. Yes. 10.01. Prontinho, moçada. O que eu fiz aqui nesse exato momento? Eu estabeleci a conexão com uma máquina Linux. Olha só onde que eu estou. .l srv ubuntu. O que é importante você saber nesse exato momento? Informações do sistema em 19 de abril de 2022.
a hora tá errada, tá bom? Sistema de leitura, 20%. Eu tenho um disco de 29 GB e 21% dele está sendo usado. Memória, 22%. Não tem nenhum processo swap. Número de processos que estão ativos. Número de usuários logados, 1, sou eu. Endereço IP 104 e endereço IPv6 está aqui. Se eu pegar este IP aqui, copy, escrever ping, isso daqui, será que ele pinga? Olha, ele pinga certinho. Porque como esse endereço IP6, né, agora que ele está chegando para nós, muitos de vocês já sabem disso, mas ele funciona. Aqui ele está falando assim, ó, 54 atualizações que foram compiladas imediatamente. To see essas adicionais update, digita este comando. Então eu vou digitar esse comando, apt list upgrade gradado. O que ele está falando? Olha, tá caindo em degradação isso daqui. Então vamos criar aqui, ó, vou mudar de usuário. Eu mudei. Antigamente eu estava como .l. Agora eu estou como root. Qual a diferença? Que eu sou um usuário muito simples. E o super usuário, o root, ele tem todos os poderes administrativos, tá bom? Como que eu atualizo? apt get update. O que o update faz? Ele só compara a sua lista com a do distribuição. E aí o upgrade, ele realmente faz o download das informações. Yes. E agora ele está baixando esses pacotes. Olha o endereço que ele está baixando aqui, ó. BR arquivo Ubuntu, local focal updates, está aqui. Geralmente esse processo não é muito demorado não, viu, pessoal? Aqui, ó, ele está atualizando o Python, que estava já caindo em depreciação, né? Estava deprecado. Pessoal, esses patches são os de correção, tá bom? Eles que recuperam de alguma vulnerabilidade, alguma coisa que não ficou bom, evita acesso indevido aos computadores. Quando a gente tiver a implementação prática, você vai ver que você não consegue se conectar com uma conta administrativa, com uma conta do tipo administrador. Eles não permitem. Você tem que conectar com uma conta simples e depois fazer a alteração para o root. E depois a gente pode instalar o Nmap aqui para vocês já terem o primeiro contato, né? Para quando a gente for mudar para atividades práticas, você já ter essa ideia aqui do que está acontecendo.
Pam. Pronto, terminou. Se eu digitar, ó, exit, vamos ver o que ele está falando aqui em menos A. Aqui temos algumas atualizações, segurança e processadores de 64 bits, né? Sudo, su-menos, 10.01, apt-get, update. Eu acho que o ideal é reiniciar para isso daqui dar certo. apt-get, upgrade. Zero upgrade, 0 new atualizações instaladas, 0 removidas, uma atualização não realizada, porque talvez eu precise de reiniciar o equipamento. Então aqui, olha só. Opa, deixa eu voltar minha câmera. Como estava assim. Pessoal, se eu der o comando top, olha só, top, ele mostra todos os processos que estão executando. O PID é identificador do processo. User, o usuário que criou o processo. Nem sempre é o root, viu, pessoal? Eu estou com uma conta root, mas o Pontelli aqui, ó, também tem um processo criado. Ele tem um terminal, né, aberto. Vamos tentar localizar aqui. Ó, SSH. Tá bom? minutos, 2 usuários logados. Quem que eu tenho 2 usuários? O usuário que está nesse computador aqui e o root. Eu aqui no terminal e a máquina ligada aqui do lado, tá bom? Porque vocês lembram que eu falei, pera um pouquinho que eu vou digitar o comando apt-get install ssh. Aí eu vim aqui nessa máquina e digitei. Turma, pois bem, essa daqui é a cara do Linux, tá bom? ls-la. Esses RWX aqui, pessoal, são permissões de leitura, escrita, execução. Pronto. Como é que eu reinicio? Digitando o comando reboot. Opa, digitei no lugar errado. Reboot. Aqui ele falou, ó, a conexão foi encerrada, close. Aqui está iniciando. Pessoal, vamos seguindo com o material e depois a gente pega essas práticas aqui e aplica um pouco mais calma, tá? Mas só para mostrar como que é o SSH. Olha aqui, plano de dados. Plano de dados. Plano de encaminhamento. Responsável pelo quê? Encaminhamento de dados. O tráfego do plano de dados consiste normalmente em pacotes gerados pelo usuário que estão sendo enviados entre dispositivos finais. A maioria do tráfego viaja através de um roteador ou comuta através dos planos de dados. O switch, ele comuta. O roteador, ele roteia pacotes. É a mesma coisa.
porém estão feitos em camadas diferentes. Quer ver? Olha aqui. O que é roteamento ou comutação? Essa daqui, pessoal, é a parte traseira de um switch, de um roteador, tá bom? Aqui você tem, olha só, o PC1. Aqui você tem o PC1. Perfeito. Aqui você tem o notebook 1. NB1, notebook 1. Comutação é você pegar um pacote que entrou nesta interface e comutar ela para a interface de saída. Isso é comutação. A computação, pessoal, tem um detalhe importante. Ela envia para todas as portas o pacote para saber qual é o destino, menos para a porta que originou o pedido do envio do pacote. Roteamento, pessoal, olha agora a diferença. Comutar, então, é o fato de você pegar uma informação que entrou por aqui e saiu por aqui. Esse trecho aqui usa um negócio chamado de memória. Memória baseada em porta, memória como para todas as portinhas. Não tem problema não. Então aqui, em algum momento que a informação sai dessa porta e chega nessa, passa por uma circuitaria. E isso é chamado comutação. Roteamento é o fato de uma informação chegar por aqui e sair por aqui. Mas todas as portinhas? Não. Numa portinha específica. Na portinha WAN de internet. WAN ou internet. Olha aqui. Olha aqui, pessoal. Eu estou falando que nesse caso aqui, o próprio roteador ele já dá para exibir tudo isso. O roteamento é quando a informação sai de uma portinha do switch e chega na internet. Isso é o roteamento. Comutação é quando chega na porta 1 e envia para a porta 2, porta 3, porta 4. A comutação ela sempre vai ocorrer aqui dentro. Pessoal, olha aqui. A comutação, ela ocorre nesse interino de portas aqui, ó, nessa range. São portas do switch, ó, são portas Ethernet. A comutação é quando você pega daqui e traz para cá. A regra também é aplicada às antenas. Então, se um equipamento sem fio, ele enviou pacotes de uma porta para uma antena, ele faz a comutação. Se a antena, computador que está na ponta, usou o sem fio para chegar a informação até aqui nela, chegou a informação nela aqui. Opa. Que estranho, né? Então, recebeu por antena, enviou para a porta 3, comutou. O conteúdo da antena foi para a internet, roteou. Não tem nem como errar mais, né? A diferença entre roteamento e comutação é a mesma coisa. Só que um está na camada 2 e o outro está na camada 3. O que está na camada 2? Essa sequência aqui. Essa daqui está na camada 3. Vocês lembram?
Vou fechar aqui. Voltar para cá, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Aplicação. Apresentação. Seção. Transporte. Rede. Enlace. Física. Comutação está aqui, na camada de enlace. Rede tem o roteamento. Loucura, né? Então, quando você estiver falando de portinhas que são na camada 2, tudo comutação. Foi para a camada 3, vira o roteamento. O mesmo processo, tá bom? O gráfico mostra os componentes da estrutura Foundation, né? Então, aqui, pessoal, Cisco Foundation, troca de informações de roteamento, protocolos de roteamento, tabelas de roteamento IP, plano de gerenciamento, gerenciamentos gerais, tabela de encaminhamento de IPs, pacotes de saída e pacotes de entrada. De qual equipamento que a gente está falando? De um roteador. Plano de controle, plano de gerenciamento e plano de dados. Protocolo de roteamento, tabela de roteamento IP, portas de entrada, portas de saída, gerenciamento. Processos de gerenciamento. Muito legal, né? É muito sutil, mas é importantíssimo. Ó. Então a gente está no plano de gerenciamento. Plano de gerenciamento. Vocês querem saber como que é o plano de gerenciamento? Olha aqui. Esse é o plano de gerenciamento. Ele está carregando o sistema operacional de um switch. Logo, logo a gente vai entrar nele para configurar. Olha aqui, moçada. Enable, configure terminal. Estamos no plano de gerenciamento. Olha que sensacional isso. Exit, exit. Prontinho. Exit. Saímos de dentro do roteador. Então, por isso que essas aulas aqui, elas são bem importantes para vocês. E é importante você pegar o maior número de informações para quando a gente chegar na atividade prática, pá, estrelar. Então, plano de gerenciamento, plano de controle e plano de dados. Plano de gerenciamento, plano de controle e plano de dados. Plano de gerenciamento, processos gerenciais, seção de gerenciamento, plano de controles, roteamento IP, tabelas de endereço IP, plano de dados, portas de entrada e portas de saída. Protegendo o plano de controle. O tráfego do plano de controle consiste em pacotes gerados dos dispositivos necessários para operar a própria rede. Acessando o plano de controles, pode-se implementar usando os seguintes recursos conforme mostrado na figura abaixo. Autenticação de protocolo de roteamento, policiamento do plano de controle, autenticação do protocolo de roteamento. A autenticação do protocolo de roteamento ou autenticação de vizinhanças impede que um roteador aceite atualizações de roteamento fraudulento,
A maioria dos protocolos de roteamento apoia a autenticação de vizinhos. E existe um termo, né, que se chama neighborhood. Quem são os seus roteadores vizinhos? Quem são as redes diretamente conectadas e quem são as redes remotas? Policiamento do plano de controle. COPP. É uma característica do Cisco iOS que permite que os usuários controlem o fluxo de tráfego que é assegurado pelo processador de rotas de dispositivos de rede. Auto-Security. Auto-Security pode bloquear as funções do plano de gerenciamento e os serviços em função do plano de encaminhamento de um roteador. Auto-Security. O COPP foi projetado para evitar que o tráfego desnecessário sobrecarregar o processador de rotas. O recurso COPP trata dos planos de controle como uma entidade separada com suas portas de ingressos, entrada e saída. Um conjunto de regras pode ser estabelecido e associado às portas de entrada e saída do plano de controle. Olha aqui. Troca de informações entre roteamento, né? Protocolos de roteamento e tabelas de roteamento. Então, olha só, plano de controle, COPP. Protegendo o plano de gerenciamento. O tráfego do plano de gerenciamento é gerado por dispositivos de rede ou estações de gerenciamento de rede, usando processos de protocolo como Telnet, SSH e TFTP. Plano de gerenciamento. É o acesso que eu fiz na outra máquina, né? Isso que é interessante. Então agora você está vendo uma atividade teórica complementando uma atividade prática. Então, pessoal, aqui o plano de gerenciamento, né? O plano de gerenciamento é um alvo muito atraente para os hackers. Por esse motivo, né, os módulos de gerenciamento foram construídos com diversas tecnologias para proteger, né, projetadas para mitigar tais riscos. Quais tecnologias? Senha. Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui. Posso pegar um switch aqui. Vamos só esperar carregar. Você vai entender exatamente o que eu estou fazendo. Como que eu configuro esse equipamento? Não existe no mundo real, né, dar 2 cliques aqui. Você não dá 2 cliques num roteador ou no switch. Você liga ele através de um cabo de console, ó. RS-232 e console. O que acontece nesse momento? Aqui, olha só, desktop, terminal, ok. Olha aqui. Estou dentro do switch. Enable, configure terminal. Line console 0, password 123, login. Ativei a senha. Exit, line VTY 0A4, password 123 também, 456, login. Olha que interessante. Exit, exit, exit. Quando eu dou um enter agora, olha só, verificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, 1, 2, 3. Enable, configure terminal. Você viu que agora ele pediu a senha? Então, esse plano de gerenciamento aqui, ele é bem importante. Se eu der 2 cliques no switch, olha só. E aqui eu estou em modo já de configuração porque eu entrei lá, né? Mas, olha só. Só para mim acessar, 1, 2, 3. Olha que interessante. Enable, configure terminal. Então, aqui, pessoal, existe
na prática, né, muitos recursos aí que a gente tem que estar aprendendo, conhecendo aos pouquinhos. Olha, mas eu só estou antecipando o que nós vamos ver em práticas, tá bom? Essas práticas profissionais são muito importantes. Todos os equipamentos têm? Todos. Todos os equipamentos que têm gerenciamento, né? Quando não tem gerenciamento como um hub, aí não tem como mesmo, moçada. Bom, pelo menos não tinha, né? Vamos pegar um hub aqui para dar uma olhada. Hub. Ó, não tem o CLI. Então aqui já. Vamos voltar para o nosso mundo velho de guerra aqui. Opa, derrubei. Não foi nada não, pessoal. Fiquem tranquilos. Bom, só finalizar esse material aqui, tá bom? O fluxo de informação entre os anfitriões, né, de gerenciamento e os dispositivos gerenciados podem estar fora da banda. Fora da banda. OOB, onde a informação flui dentro de uma rede na qual nenhum tráfego de produção reside. Ele também pode ser band, onde a informação flui através de uma rede de produção empresariais, na internet ou ambos. A segurança do plano de gerenciamento pode ser implementada usando os seguintes recursos, conforme ilustrado na figura abaixo. Política de login e senhas. Restringir a acessibilidade ao dispositivo. Limita, né, as portas acessíveis e restringir os métodos de acesso, quem e como. Presente notificação geral. Exibe vários avisos legais. Banner MOTD, ou Banner MOTOD. Estes são muitas vezes desenvolvidos pelos conselhos jurídicos de uma corporação. Presente notificação geral. Garanta a conformidade dos dados, né? Proteja os dados confidenciais armazenados localmente contra visualização ou cópia. Usa protocolos de gerenciamento com autenticação forte para mitigar ataques de confidencialidade destinados a expor senhas, né, e configurações de dispositivos. Controle de acesso baseado em funções. Garanta que o acesso seja concebido, né, concedido apenas a usuários, grupos e serviços autenticados. Os serviços RABC, RBAC e autenticação autorizados de confiabilidade AAA fornecem o quê? Mecanismos para gerenciar efetivamente o controle de acesso. Autorizar ações, restringir as ações de visualização permitidas por qualquer usuário grupo de serviços específicos. Ativar relatórios de acesso de gerenciamento, registros de conta, todos os acessos registra, né, que é acesso a dispositivos que ocorreu quando ocorreu. O RBAC restringe o acesso do usuário com base nas funções do usuário. As funções são criadas de acordo com as funções das tarefas ou tarefas atribuídas permissões de acesso ativos específicos. Os usuários são atribuídos as funções que percebem, né, permissões definidas pelas funções. Então você pode criar grupos baseados em função. Por exemplo, quem trabalha na parte de recursos humanos desempenha a mesma função como todo mundo. Quem trabalha na área de TI tem funções parecidas com quem trabalha em TI. Não tem como um funcionário de recurso humano fazer download de um filme, sendo que ninguém faz, né? Então, olha aqui, no aplicativo, né, na appliance do Cisco iOS, Internet Work Operating System, os recursos de acesso ao CLI são baseados em funções implementadas o RBAC para acesso ao gerenciamento do roteador. Os recursos criam diferentes visualizações, que definem quais comandos são aceitos e quais informações de configuração são visíveis. Para escalabilidade, usuários, permissões e funções geralmente são criados e mantidas em um servidor de repositório central.
A função do CLI é baseada em funções. Implementa o RBAC. RBAC, controle de acesso baseado em funções, tá bom? Isso torna a política de controle de acesso disponível para vários dispositivos. Os servidores de repositório central pode ser um Cisco Identity Server Engineer, que possa fornecer serviços de rede de autenticação, autorização e confiabilidade AA. Olha aqui, pessoal, o plano de gerenciamento aqui. Aqui você está dentro do iOS, Internet Work Operating System, e aqui são por grupos de funções. Você entra em modo de configuração global, depois você entra em modos de interfaces, e aí vai embora. Plano de dados. Plano de dados é bem mais tranquilo e mais curtinho, né? Plano de dados. O tráfego do plano de dados consiste na maior parte dos pacotes de usuários que estão sendo enviados através dos roteadores através do plano de dados. A segurança do plano de dados pode ser executada usando uma ACL, mecanismo anti-spoofing e características de segurança da camada 2, segundo indicadores da figura. A figura mostra os métodos de proteção de dados. Olha ele aqui. Proteção de dados. ACLs, né? As ACLs executam a filtragem de pacotes para controlar quais pacotes movem através da rede e para onde esses pacotes podem ir. As ACLs são usadas para proteger o plano de dados em várias maneiras. Bloquear o tráfego ou usuários indesejados. Os ACLs podem filtrar pacotes de entrada ou saída de uma interface. Eles podem ser usados para controlar, né, o acesso com base em endereço de origem e endereço de destino ou autenticação de usuário. Reduzindo as chances de ataques de DOS. As CLI podem ser usadas para especificar se o tráfego anfitrião de redes ou usuários podem acessar a rede. A característica de interpretação ASA-TCP é um mecanismo que pode ser usado para proteger um anfitrião finais, especialmente servers dos ataques sync e inundação de TCP. Mitigação, né, diminuição de ataques de falsificação, ACLs. Permite que os profissionais de segurança implementem práticas recomendadas para diminuir ataques de falsificação, fornecendo controle de largura de banda. ACLs em um link lento podem impedir tráfegos excessivos. Classificar o tráfego para proteger e gerenciamento de controle. ACLs podem ser aplicadas às lines VTY. As linhas VTY. Pessoal, só para encerrar aqui, hein? As ACLs podem ser igualmente ser usadas como mecanismos de anti-spoofing, destacando o tráfego que tem um endereço de origem válido. Isso significa que os atacantes devem ser iniciados a partir de endereços IP válidos, alcançáveis, que permitem que os pacotes sejam rastreados de origem, originando, né, de um ataque. Recursos como unicast, reverse patch, found podem ser usados para complementar a estratégia de anti-spoofing. Os suítes, né, Catalyst e Cisco podem usar recursos integrados para ajudar a proteger a infraestrutura da camada 2. As seguintes ferramentas de camada 2 são integradas ao suíte Catalyst: Port Security, DHCP Spoofing, inspeção dinâmica do ARP, proteção de origem do IPsec. Port Security impede a falsificação de endereços MAC e ataques de inundação de endereço MAC. Port Security impede a falsificação de endereço MAC e ataques de inundação de endereços MAC. A DHCP Snooping impede atacantes de clientes no servidor e suítes DHCP. Impede atacantes de clientes nos servidores e suítes DHCP. Inspeção dinâmica do ARP, DAI.
Adiciona a segurança ARP usando a tabela de espionagem DHCP para minimizar os impactos de envenenamento por spoofing ARP. Proteção de origem IPseg. Impede a falsificação de IPs usando a tabela de espionagem DHCP. Este curso, centra-se nas várias tecnologias de protocolos para gestão de dados. Pessoal, é claro, não teria por que a gente trabalhar com gestão de outros itens aí. Tem que ser de dados, tudo bem? Porque se você for pegar, plano de controle e plano de gerenciamento, não precisa muito mais, Tem que se preocupar muito com isso. Só estou apagando aqui, pessoal, para ficar bem tranquilo aqui para nós. Aqui, ó, pessoal, vou eliminar tudo isso daqui. Opa, passamos. Pessoal, só estou concluindo aqui para ver se eu estou apagando o conteúdo certo, NFP. Então, turma, na aula que vem a gente vai finalizar esse módulo, que é mitigação de ataques. Aí eu vou complementar elas com atividades práticas, porque é importante a gente já começar a entender a funcionalidade das atividades práticas, tá? Que vai colocando tudo isso aos pouquinhos aí em prática. Então é isso aí, turminha. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá bom? Estou esperando todos vocês aí para a gente já fazer esse encerramento aqui com o que nós aprendemos nessa unidade, quais foram as atividades nossas desenvolvidas e bola para frente, Bola para frente. Bem bacana, Bem bacana. Essa unidade aqui, de mitigação, diminuição de ataques, deu para ter uma ideia mais ampla. Enfim, turma, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau, turminha.